Paz de Cristo, irmãos. Estamos aí no nosso terceiro vídeo da primeira aula de ética cristã. E agora nós estaremos falando sobre o aborto, que é o primeiro dos temas que iremos abordar dentro da disciplina ética cristã. Vamos polemizar em alguns momentos, vamos tratar desse assunto de forma bem clara e objetiva. Tenho certeza de que minha pretensão não é esgotar as informações concernentes ao assunto, mas é de municiá-los para que haja pelo menos um questionamento, porque você, como futuro líder de uma igreja ou já líder de sua igreja, precisa estar preparado para responder a esses assuntos relacionados à ética cristã e com base bíblica e também com argumentos que norteiam o assunto que vão de fato te dar a garantia no que tange à defesa de sua fé, ok? Então, o primeiro dos temas que serão abordados é o aborto. Primeiro, o que é o aborto? É a privação do nascimento. Nós falamos do direito de nascer. Isso é indiscutível, o direito de nascer, né? E conflitando com o assunto direito de nascer, vem o aborto, que é a busca pela interrupção do direito de nascer. E aí, então, como definição, é a privação do nascimento. Numa visão médica, o aborto é o embrião ou feto cuja gestação foi interrompida até a 24ª semana sem condições de vida extrauterina. 24ª semana, vamos dividir em meses aí, dá 6 meses da gestação. Aí você começa a pensar o seguinte, para o pai, para a mãe, né? A mãe vai para as consultas normais, acompanhar o desenvolvimento da criança e sabe, né? Que no primeiro mês passa, ainda não aparece a barriguinha, mas sabe que está lá, o embrião começa a desenvolver. Vem o segundo mês, terceiro mês, as questões são mais nítidas, as características do feto já em formação, crescendo, desenvolvendo. O quarto mês, você ouve o coraçãozinho batendo, você fala na barriga eu digo ao homem, fala na barriga da esposa, né? Conversa com o feto e o feto, a criança, o embrião ouve lá dentro da barriga. Passa os 5 meses, 6 meses, tudo já desenhado, precisa ainda passar mais algumas semanas ali dentro da barriga da mãe, no útero, para poder estar preparado para viver uma vida extrauterina. Mas ali já está uma vida, o coração bate, pulsa. Coisa linda é a obra de Deus, a criação de Deus, né? Em gerar uma vida. Lindo, lindo. Tenho 2 filhos. Passei 2 vezes por esse processo de acompanhamento. O cuidado, o zelo, preservar a esposa, não se esforçar para que tudo corra tranquilamente durante a gestação. Isso é lindo. E aí, quando você pensa nesse assunto aborto, você começa a refletir sobre a desgraça que é a execução da privação do nascimento, a interrupção de uma vida. Você acaba com a vida ali dentro, ainda no útero da mãe. As motivações são as mais diversas, as alegações são as mais variadas possíveis, mas a gente tem visto a banalização da vida humana contra um ser ainda indefensável. A única pessoa que pode proteger a criança ainda no útero é a própria mãe.
mas nessas sociedades, nas mais diversas formas de pensar, eticamente falando, a gente percebe o descuido, o desprezo com a vida humana. Isso tem sido estarrecedor, porque está se alastrando pelo mundo. As nações estão admitindo por lei, por imposição do Estado, né? Estão admitindo essas práticas. O Brasil proíbe o aborto, mas por meio da interpretação de lei, decisões jurídicas, já existem exceções para a prática do aborto. Bom, é um assunto delicado e pesado, mas eu vou conversar com vocês sobre esse assunto. Mas antes, preciso falar sobre os tipos de aborto. Aborto espontâneo, gravidez interrompida sem a vontade da mulher. Aconteceu, às vezes por baixa vitalidade do esperma, não houve, enfim, o que provocou o aborto espontâneo foge do controle do ser humano. Problemas de saúde, emocionais, não aconteceu, né? E se assim ocorre, o aborto espontâneo é aceitável, porque aconteceu, foge ao controle do ser humano. Mas diferente do aborto espontâneo, existe o aborto provocado e induzido. A esse tipo de aborto, nós questionamos, somos contra enquanto líderes, enquanto teólogos, enquanto pai e mãe, devemos nos posicionar contra a prática do aborto provocado ou induzido. Vamos lá. O aborto, um exemplo disso, de um aborto provocado ou induzido, é o terapêutico, para salvar a mãe. Entende-se que um feto pode ser abortado para salvar uma mãe que ainda tem muita coisa pela frente para fazer, até mesmo fazer um novo filho, procriar, entendeu? Então, se aceita para fins terapêuticos, para salvar a vida da mãe. Né? Discutível também. Né? Forma criminosa. Eu não quero, a mulher alegando, eu não quero esse filho, é indesejado. Eu não planejei, quero abortar. Essa forma provocada ou induzida do aborto é criminoso. Essa forma é criminosa, né? E essa forma criminosa de aborto tem acontecido corriqueiramente para esconder um adultério, uma fornicação, para esconder dos pais, né? Um namoro não tolerado, mas que por desobediência aconteceu e veio a gravidez, e aí se busca a prática do aborto. Você vê que existem questões não tão éticos, não tão morais, que permeiam esse assunto e que tentam trazer argumentos para legitimar uma prática que no Brasil é crime, tá? Ainda é crime. E para nós, enquanto líderes, além de ser crime, um pecado, uma imoralidade, uma prática totalmente anticristã, não tem como você defender uma prática dessa. Tá? Tô falando mais baixo porque a noite já chegou e por questões de vizinhança eu tô tendo um pouco mais de cautela, tá bom? Eu moro em condomínio, então meus vizinhos
evitar de atrapalhá-los aí, tá bom? Muito bem. A gente falou sobre os tipos de aborto, o espontâneo e também o provocado ou induzido. Você sabe, conhece as formas de se fazer o aborto? Dependendo do tamanho do feto, uma pílula, um medicamento e expele o feto. Se o feto estiver em um tamanho maior e que não vai ser suficiente apenas uma medicação para expeli-lo, o feto, sabe como é que é feito? É cortado em pedaços do feto ainda vivo. Corta o braço, corta os pés, corta a cabeça, e vai tirando pedacinho por pedacinho. Você acha isso aí natural? Você acha isso aí normal? Corta um dedo, vai cortando pedacinho por pedacinho, para ver se isso é normal. Acha que a criança dentro da barriga da mãe não sente dor? Covardia. Essa é uma das formas de praticar o aborto. A outra forma é por meio de sucção. Vai puxando e arrebentando, dilacerando o feto. Meu Deus do céu. E você vê que a esquerda no país, no mundo, tem um dia para comemorar o Dia Mundial do Aborto. Aqueles que buscam a legitimação dessa prática, meu corpo, minhas decisões, minhas regras, defendo que cada um tem que cuidar da sua vida, preservar a sua vida. Mas eu não concordo quando se trata de um feto, de um embrião. Não concordo, porque a própria medicina, os médicos, a ciência vai dizer que quando há concepção, já há vida intrauterina. Se a ciência já diz que há vida na concepção, por que eu vou dizer o contrário? E se há vida, não tem por que eu ter o direito de querer interromper aquela vida. Isso se chama feticídio. Feticídio. Você tirar a vida de um ser incapaz de se proteger. Isso é covardia. E aí eu te pergunto, dentro da sua igreja, como é que você lidaria com essas questões? Pastor, fui pego em adultério. Descobriram meu erro. Estou traindo minha mulher, meu marido. E por conta dessa traição, surgiu uma criança que está sendo gerada. E agora, pastor? O que eu faço? Me ajuda. E a pessoa está procurando o pastor para achar um argumento para justificar o seu erro. Pastor, disse eu posso abortar. Me ajuda. Doido para ouvir do pastor. Vai lá, aborta, para que ninguém descubra a tempo. Para que dê tempo de ninguém descobrir. Quando, na verdade, ao ser procurado um pastor, um líder, ele tem que dizer a verdade. E qual é a verdade? A vida humana deve ser preservada. O direito de nascer deve ser defendido. E que nenhum argumento, nenhum tipo de acontecimento, ainda que seja mais doloroso, pesado, se torne suficiente para
dar legitimidade à prática criminosa que é o do aborto. Me preocupa muito, porque ouvimos casos de pastores que incitam o aborto para esconder um adultério e não acabar com seu ministério. Porque um pastor, para defender seus líderes dentro da igreja, autoriza, diz, vai para esconder um pecado. Só que de Deus não se esconde nada. Isso é terrível, irmão. Isso é algo imoral e inaceitável dentro da casa de Deus. Mas acontece. As pessoas estão brincando de ser cristãos. O seu padrão ético-moral está totalmente distanciado do fundamento que é a palavra de Deus, o fundamento que é a Bíblia Sagrada. Tá ok? Então vou mais adiante. O aborto pelo mundo. Vamos lá, a exemplo da União Soviética. A União Soviética utiliza o aborto como uma forma de controle de natalidade, tá? Para não haver uma explosão demográfica. Né? Então eles autorizam a prática do aborto para controle de natalidade. A Alemanha, o aborto ele não é admitido dentro do contexto germânico, né? Dentro do povo alemão, né? O médico que praticar o aborto ele estaria sujeito à pena de morte. Tá entendendo? Podia matar judeus, né? Mas o aborto é defendido. Uma incoerência, porque se defende uma vida indefensável no útero, também deveria valorizar a vida já formada. Enfim, mas são histórias que já passaram, né? Existem outras histórias horrendas, trágicas que ocorrem pelo mundo. Mas eu estou me reportando a você, estudante de teologia, futuros líderes ou já líderes em Teresópolis. Vocês precisam estar capacitados para tratar desses assuntos dentro da igreja. Eu me lembro de um caso, uma ocasião em que um membro de uma igreja foi procurar um jovem da igreja, uma jovem, na verdade um jovem foi numa farmácia comprar um medicamento abortivo do dia seguinte, né, para passar para a companheira, né, namorada, enfim, para esconder um erro. Você vê que as pessoas acham que a pílula do dia seguinte não vai fazer mal e não é abortivo a pílula do dia seguinte. Você não sabe o momento que vai se dar a concepção, mas quando há concepção e você toma um medicamento para interromper, já é abortivo. E essa prática parece que é por conta de um descuido da igreja. Jovens estão com a vida sexual ativa dentro da igreja, estão cantando, estão adorando glória. Alguns até pregam. E estão com a vida sexual ativa sem estarem casados. E aí? Como é que lida com isso? Talvez isso ocorra por falta de punho, por não ter coragem de falar a verdade, ou por não disciplinar quem deveria ser disciplinado. Tem que ter cumprimento na palavra. Não. Vou disciplinar o filho de uma pessoa que dizima bem, poder aquisitivo alto na igreja. Não posso fazer isso. Tenho que relevar. Poxa, é um músico da igreja extraordinário. Se eu disciplinar e afastá-lo, vai me causar um problema no louvor. É um grande pregador. Como é que eu vou tirar, parar, vou orientá-lo a pedir perdão e acabar? E não disciplina.
muita coisa errada. Mas por falta de pulso, com medo de perder liderados, membros de igreja, com medo de baixar as entradas, os recursos financeiros da igreja, líderes estão abrindo mão dos princípios bíblicos, daquilo que é ético, moral, e estão admitindo práticas erradas. Meu Deus do céu. Até onde vamos parar? Ainda sobre o aborto no mundo, nos Estados Unidos, que é um país protestante, lá admite o aborto. Existe um caso conhecido de 1970 chamado caso Norma McCorvey. Ela, para defender o aborto, ela alegou que havia sido estuprada. E com base nos argumentos dela, surgiu a defesa do direito absoluto pelo próprio corpo. O argumento dela de ter sido vítima de estupro deu aos magistrados a oportunidade de dar uma interpretação, na época, para a circunstância plausível, dando à mulher o direito a decidir sobre qualquer coisa do seu corpo. E se ela se sentiu vitimada por alguma coisa e quiser abortar, agora, nos Estados Unidos, existem agora, desde a época da década de 70 aí, já há admissibilidade. Só que, pasmem, na década de 90, a mesma norma que mudou a história da legislação americana, e abriu precedência para a prática nacional do aborto, essa mesma mulher se converteu ao cristianismo. E quando se converteu, ela falou a verdade. E a motivação não era um estupro. Mas a mudança da lei aconteceu e já havia passado décadas. Pelo menos 2 décadas. E aí? Como é que ficou? Ela se converteu, mas por causa de uma mentira, uma legislação de um país foi mudada. E o diabo se aproveita disso para matar os indefensáveis, para acabar com a vida dessas crianças que não terão chance de se defender. Bom, mas também existe um limite no aborto, dentro dos Estados Unidos. O aborto só pode ser praticado até o 6º mês. Como se fosse algo... Eu não acabei de falar que para a ciência, quando há concepção, há vida humana? E que a partir disso aí, qualquer prática de retirada do feto, do embrião, já é uma prática de feticídio. Enfim, nos Estados Unidos é autorizado a interrupção de uma gestação até o 6º mês. Bill Clinton, um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, ele criou os chamados abortários, em hospitais militares. E esses fetos, essas crianças abortadas, eram utilizadas para pesquisas para o desenvolvimento da ciência. E eu vou te falar, para que a ciência pudesse ser desenvolvida, muitas pessoas foram mortas, sacrificadas. Meu Deus do céu. Eu sei que não foi fácil para muitas pessoas. Quantas pessoas desapareceram, quantas pessoas em prol de uma busca pela evolução, desenvolvimento da ciência. Enfim, hoje a dissecação, o dissecar um corpo, só um estudo que tem, o estudo de anatomia, tudo, só existe porque um corpo foi estudado, existiam experimentos historicamente falando em fatos ocultos de pessoas sendo estudadas vivas, cortadas vivas, para fins da
da evolução da ciência. Isso está nos bastidores da história. Ninguém confessa, admite isso, mas está na evolução da ciência, dentro dos bastidores, não permitem acesso a isso, mas aconteceram coisas horrendas. Crianças sendo estudadas, adultos sendo estudados, idosos sendo estudados. Meu Deus do céu. Bom, como eu falei, né, em 1995, a Norma se converteu e admitiu o seu erro. Ela com certeza deve ter se arrependido amargamente daquilo que ela fez e que mudou a história, o curso de um país. Tá? Bom, desde 1973 até aí a década, não considerando aí, já próximo aos nossos dias, mais de 50 milhões de abortos já foram praticados no mundo. Já passa aí da casa dos 60 por conta aí do estudo feito e da estatística formada. Então acho que já passa da casa dos 60, devido a uns 8, 10 anos desse estudo feito. Tá? Então você vê quantas pessoas foram mortas por uma decisão errada, por uma escolha errada. Tá? Aborto é crime no Brasil. O Código Penal brasileiro, dentro do que eles chamam de crime contra a vida, a partir do artigo 124 ou 128, trata sobre o aborto. Existe também, em 2009, foi organizado um projeto, Plano Nacional de Direitos Humanos, onde nesse Plano Nacional, que é chamado PNDH3 de 2009, ele está paralisado, graças a Deus, né? Mas esse PNDH3, ele defendia o aborto, dava à mulher, com base nos argumentos americanos, autonomia da mulher para decidir pelo seu próprio corpo, se continuaria ou não com uma gestação, um exemplo, tá? E diante dessas circunstâncias, eu pergunto a você, líder e liderado, nós temos a missão de lutar pela vida, de guerrear de forma legítima, sem armas, mas guerrear através da inteligência e da palavra, escolhendo líderes adequados para defender aquilo que acreditamos, a pró-vida. Defendemos a vida, o direito de nascer, né? E essa autonomia à mulher para escolher pelo aborto, pela interrupção ou não, nós não admitimos. Meu irmão, a gente precisa fazer a nossa parte enquanto igreja, enquanto líder e liderado. A gente precisa defender, né, a nossa razão e esperança e não ter medo, ter coragem. E aí eu abro um parêntese. Como você se posicionaria diante do certo e errado? Diante de uma escolha que deveria ser feita? Você, para preservar a sua igreja, esconderia um adultério e autorizaria aos seus liderados, ou a um líder seu, ou a um dos pastores do seu ministério, autorizaria na escuridão a prática do aborto? Ou você, com base na Bíblia Sagrada, com a certeza de que a igreja está sob o controle de Deus, você defenderia a vida humana, o direito de nascer? E que quem errou deve pagar pelo seu erro. Doa quem doer, mas não deve ser ouvido da boca de um líder a autorização para a prática de um aborto. Eu sei qual a decisão que eu devo tomar, mas e você? Está preparado? Aí você fala, é mole. Decidir pela vida dos outros é mole. Decide pela sua vida. Se uma desgraça de um estupro bater a sua porta, e a sua esposa ou a minha esposa
vítima de um estupro engravidar de um criminoso, você admitiria um aborto? Com toda a dor que possa existir numa situação dessa, como líder de igreja, como servo de Deus, defensor da palavra, eu diria pró-vida. O direito de nascer deve ser defendido, independente de quaisquer coisas. Entenderam? Isso dói. Às vezes inaceitável para alguns, mas para quem é de Deus, para quem teme a Deus, para quem lê a palavra, com certeza vai tomar a melhor decisão, que é em prol da vida. A gente vai encontrar na história teólogos como Tertuliano, que era advogado. Ele entendia que a vida começava na concepção. Não tinha a evolução da ciência como se tem hoje, mas ele já compreendia que na concepção a vida deveria ser preservada. Já o teólogo como Constantino, de 354 a 430 depois de Cristo, ele vai dizer que o aborto poderia acontecer até 40 dias após a concepção. 40 dias após a concepção, porque não havia formação de membros, de órgãos definidos. Só que ele lá na época não tinha a ciência como se tem hoje. Né? Ele ia pelo que estava sendo visto. Sem barriga, podia acontecer daquela forma. Né? Mas uma análise grosseira. Né? Porque se hoje ele tivesse acesso ao que nós sabemos, ele também estaria defendendo como Tertuliano, né? Que vida há na concepção. Bom, como eu sou assembleano, né, apresento também a defesa das Assembleias de Deus no Brasil através da Carta de Brasília, quando se deu em 2013 a 41ª Assembleia Geral Ordinária, onde a Assembleia de Deus apresentou a Carta de Brasília defendendo a vida contra o aborto. Graças a Deus por isso. Muito orgulho da tomada de decisão. Também não vou aqui entrar em detalhes sobre outras instituições, estou falando da minha denominação, tá? Então, assim, sou pró-vida, não admito qualquer tipo de prática abortiva, independente de quaisquer situações. Por exemplo, no Brasil, além do estupro, também tem a questão da anencefalia, né? A deformidade cerebral da criança, e entende-se que entende que a criança não vai sobreviver ao ter a sua vida extrauterina. Então, alguns defendem o aborto nessa circunstância. Mas mesmo assim, sou pró-vida. Não é que nasça a criança para que depois Deus recolha. Mas você abortar, você interromper uma vida. E outra coisa, não existem erros médicos, talvez não erros médicos, mas de equipamentos utilizados. Imagina se não nasce anencefálico. Não foi identificado. Aí diz, quantas vezes se levou ao hospital e disse, não, é menina, quando nasceu era menino. Entendendo? Pode haver falhas, então cumpra a palavra. Direito de nascer pró-vida, direito à vida, em todo momento. Né? A gente vai encontrar em Lucas, eu vou procurar aqui o texto de Lucas, né? A gente vai ler junto, Lucas capítulo de número 1, Lucas 1, versículo 39, vai dizer o seguinte: naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá,
entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que há da parte do Senhor lhe foram ditas. Você viu? Saltou a criancinha no seu ventre. Havia vida no útero de Isabel. Havia uma criança ali sendo gerada. É a Bíblia. Salmos capítulo 139 vai falar que a gestação é obra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Deus escolhe desde o ventre materno. Está sendo gerado, é vida. E você quer parar, quer defender algo que é indefensável. Mas existem loucos, ministerialmente falando, que admitem essa prática. Bom, e aqui eu termino esse penúltimo vídeo.